Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não, por favor, é só o que eu peço para você. E o Forster, né? Que são dois zagueiros muito altos, né? Então você colocar o Pedro Raul lá fazia sentido para tirar o Yuri Alberto da área, para ele atacar o espaço, para muitas vezes jogar em transição, faz sentido com o Wesley pelo lado esquerdo. É que o Romero estava vivendo uma fase técnica muito boa e tudo mais, e eu não teria tirado ele do time, deixado o Pedro Raul para o segundo tempo, mas felizmente o Antônio estava certo e eu errado, né? Porque o Pedro Raul ainda no primeiro tempo marca o segundo gol e gol de centroavante, né? O segundo gol dele com a camisa do Corinthians, o segundo gol dele em 2 jogos, dá para dizer assim, né? Porque ele não jogou contra o Água Santa. Ele ataca o espaço e desloca o goleiro com muita velocidade. E a gente está falando de um cara que é muito alto, que tem a sua principal referência, o cabeceio, mas que também faz os seus golzinhos, né? De oportunismo e tudo mais. Foi muito importante esse gol para o Pedro Raul. E o Yuri já tinha feito o primeiro. Então, nós temos aí os 2 centroavantes escolhidos pelo Antônio como os artilheiros da noite. Agora, o Corinthians poderia ter feito mais? Até poderia, mas o jogo se tornou perigoso, não precisava, mas se torna perigoso por conta da expulsão do Garro. E a expulsão do Garro, gente, é um negócio inacreditável, porque o Garro foi expulso por ter sido empurrado. E a pataquada é tão grande que o Braulio se dá conta que ele já tinha o cartão no momento que ele aplica o segundo, e aí já não tinha mais o que fazer, porque ele tentou ali, vou dar um amarelo para vocês pararem de brigar e tudo mais, só que na verdade nós temos um fato, né? Tem um jogador que empurra e outro que é empurrado. E ele aplicou a mesma medida para os dois. Sendo que um fez uma coisa muito mais grave do que o outro. Não fez nenhum sentido. E ele expulsa o jogador do Corinthians. Numa condição normal, tá. Você dá um amarelo para cada, sendo que, sei lá, alegando que o jogador provocou ser empurrado. Tá. Só que quando essa punição, que é desmedida, gera uma expulsão, ela é completamente equivocada. Vale lembrar que o VAR não poderia corrigir, tá? Porque, infelizmente, é um erro de protocolo. O protocolo é errado, na minha opinião. Ele não prevê o segundo amarelo, mesmo que gere uma expulsão. Só o cartão vermelho direto. E é ridículo, porque às vezes você pode corrigir uma injustiça por um segundo amarelo, já que a consequência disso vai ser uma expulsão. Enfim, abri parênteses, já fechei também sobre meu pitaco sobre a arbitragem aqui. Mas o Braulio ali ferrou com o Corinthians, porque aí ele deixa o jogador, o time com 1 a menos, e o São Bernardo se lança. Tanto que na sequência tem uma chance claríssima que Gigante Cássio impede. Toma até um chute na cabeça do Silvinho. O Gigante Cássio fez um jogaço, tá? Foi muito seguro. É aquele tipo de jogo decisivo que começa a encrespar, que o adversário começa a chegar e o Cássio começa a fazer uns milagres, começa a sair do gol, começa a fazer umas coisas mirabolantes e tal, e salva o Corinthians. Não vou dizer que o Cássio salvou o Corinthians, porque estava 2 a 0, mas assim, ele impede um gol, porque ali, se o São Bernardo faz um gol, logo na sequência do Garro expulso, 2 a 0, vira 2 a 1, tem todo o segundo tempo com uma diferença de 1 gol apenas, e o São Bernardo com 1 a mais, complicaria real a vida do Corinthians. O Cássio não deixou. Vem o segundo tempo e tem a expulsão do Helder. Só que aí, eu vi muita gente falando em lei da compensação. Vamos com calma. O Helder foi bem expulso, porque ele intercepta um ataque promissor do Pedro Raul, que estava levando vantagem, a bola bate no braço dele. Não sei se ele teve intenção, não sei se a bola bate numa região que... O que eu vi inicialmente é que ela bate no braço. Batendo no braço, ele interceptando essa jogada promissora, não tem jeito, gente. É lance para cartão amarelo, não é para expulsão, é para cartão amarelo. Só que ele já tinha, justamente pelo empurrão. Bem expulso, tá? Ali não é lei da compensação. Eu sei que isso existe, que daqui a pouco ele ficou meio que ligado aí para ver se ele dava uma equilibrada, porque ele realmente cometeu um erro ao expulsar o Garro, mas não era esse o caso. Ali é um lance para cartão amarelo. Se bateu no braço, não tem jeito. E ele acaba expulsando o Helder, equilibrando um pouco as coisas. E antes disso, o Antônio Oliveira tinha retirado, né, o Wesley para botar o Matheus França pelo lado direito numa segunda linha, mas também fechando pelo centro, né, tirando o Wesley da ponta, colocando os 2 atacantes, deixando ainda para a transição, porque o Yuri é muito bom nisso, e o Pedro Raul para brigar lá na frente, com o Raniel e o Breno Bidon no meio, sem o Rodrigo Garro, já que ele tinha sido expulso. Era a maneira tática que o Corinthians conseguiu suportar no segundo tempo com um jogador a menos. Só que aí, quando tem o Helder, né, expulso do São Bernardo, o jogo equilibra bem mais, né? E aí o Corinthians também consegue criar algumas chances, consegue criar algumas chances claras, inclusive, até mais para o final do jogo, quando o São Bernardo se abriu, foi pro tudo ou nada, começou até a tirar o Alan Santos para botar mais atacante, o Kaique no caso, né, para tentar alguma coisa, né? Por quê? Porque
o jogo valia tudo para o São Bernardo, né? Perder de 2-0 ou de 3 ou de 5 não faria a menor diferença. Ele tinha que buscar um empate para levar para pênaltis. E aí o Corinthians teve chance com o Romero, que entrou no segundo tempo, teve chance com o Matheus França, que entrou também no segundo tempo, né? Pelo lado direito e tal. O Corinthians criou muitas chances e poderia ter feito o terceiro, não fosse um impedimento mal marcado e um gol mal anulado por parte da arbitragem. Tem muita gente falando que o árbitro, o Braulio, ele marca o impedimento, porque ele sinaliza antes do Bandeira. Eu confesso para vocês que eu não vejo sentido nisso, porque o árbitro ele não pode marcar o impedimento. O impedimento é a atribuição do Bandeira. Vou refazer. Não é que ele não pode. Não deve, porque assim, ele não tem a profundidade. Tudo bem que o Yuri estava bem impedido, estava bem adiantado ali, mas tem todo um contexto a jogada, e aí não tinha o VAR. Não tinha o VAR para ajudar ele a interpretar que o lance era legal. Por quê? Porque o Rodrigo Souza, ele domina a bola, ele tem total controle sobre ela, e a partir daí inicia-se uma nova jogada. Quando ele tenta jogar, ele erra o gesto técnico e serve o Yuri, tira o impedimento. Ali o Yuri tinha condição legal para poder fazer o gol. Ele não tem culpa do cara ter errado. O Rodrigo Souza não é que a bola desvia nele, ele domina ela, ele domina e tenta jogar. Quando ele tenta jogar, ele serve o adversário. O adversário não tem culpa disso, portanto o gol é legal. O Bandeira levantou, o Braulio anulou e o gol foi invalidado. É mais um erro que prejudicou o Corinthians. Mas também é verdade que o Fagner merecia uma expulsão por deixar o cotovelo no rosto do Silvinho. E aí, se tem o VAR, também o Fagner provavelmente seria expulso. Só para fazer esse reparo aqui também de tantos erros e de condução do jogo, e de má administração, e rodinha, e bolo, e confusão, de um jogo aparentemente fácil, gente. Corinthians e São Bernardo não tem rivalidade. E o Braulio tornou o jogo difícil, deixou o jogo complicado de se apitar, porque os caras não sabem mais apitar sem o VAR. Eles não conseguem mais controlar um jogo sem o VAR. Que coisa inacreditável. Mas enfim, o Hugo acho que teve as suas dificuldades. Eu acho que ele ainda é um jogador muito, muito, muito limitado, que está se esforçando, que é dedicado, mas acho que é um problema para o Corinthians resolver na sua lateral esquerda. O Matheus França entrou bem. Talvez não fosse jogo para o Romero. E aí falei aqui, né, que o Romero tinha que ser titular, não quero ser incoerente, mas quando ele fica no banco para entrar no segundo tempo, talvez ali por um jogo bem mais espaçado, com 10 contra 10, talvez fosse jogo mais para o Pedro Henrique, para velocidade na transição. Nós tivemos 2 gols dos 2 centroavantes que estão jogando muito bem, o Yuri e o Pedro Raul. O Rodrigo Garro, como eu disse, figura do jogo até ser expulso. O Ranieri sempre bem. Félix Torres, dono da defesa, muito bem. O Fagner, tirando o cotovelaço, foi bem também. E o Cássio salvando nos momentos decisivos. Acho que temos coisas importantes para entender que há evolução e que uma pena que o Corinthians agora fique 20 dias praticamente sem entrar em campo. Foi o único jogo desse mês de março, mas o importante é que está classificado. E é isso aí, meus amigos. Espero que de fato vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já vai esmagando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu comentário, deixando o nome e a cidade da onde você está falando, porque a gente vai reagir a praticamente todos os comentários aqui no canal. Beleza? Lembrando que esse vídeo é um vídeo de cortes retirado aí do canal do Chico Garcia, tá? Eu falei, e é isso aí, meus amigos, eu falei pra vocês que o Corinthians iria ganhar do Água Santa sim, tá? O Antônio Oliveira tá fazendo um belíssimo trabalho aí, graças a Deus. Tá fazendo um ótimo trabalho aí no comando do Corinthians. Se eu não me engano, ele perdeu uma vez só. Empatou umas 2, 3 jogos aí. O restante aí foi só vitória aí, graças a Deus. E se ele tivesse no comando do Timão antes, aí pelo menos no começo do início do Paulista, eu tenho certeza que a gente tinha se classificado. Certeza absoluta que a gente iria se classificar aí nesse Campeonato Paulista. E olhe lá se a gente não conseguisse o caneco em cima da porcada, tá? Olhe lá se a gente não conseguisse esse título. Talvez não, por conta que o time ainda está sendo ajustado e reformulado, né? Mas teríamos sim grandes chances. A gente sabe que um técnico ele não tem a capacidade de fazer os jogadores ganhar nem jogar. Que eu digo, não tem a capacidade de fazer o jogador ir lá e fazer o melhor jogo da vida dele.
né, nesse sentido. É claro que um técnico, ele tem muita influência no time, ele que comanda, enfim. Ele tem muita influência, assim. Mas aí o Timão, os jogadores conseguiram a vitória aí diante do Água Santa, graças a Deus, e conseguimos aí a classificação para a Copa do Brasil, tá? É isso aí, um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, vai Corinthians!